Bem-vindos às Quintas com Péricles Ramos. Aqui é um canal de amigos para amigos, onde vamos refletir questões importantes. Você vai encontrar reflexões, estudos, testemunhos e palestras. Se inscreva e compartilhe nosso programa para que seus amigos possam assistir com você. Milagres de Jesus. Jesus cura endemoniado gadareno. Boa noite! Que bom podermos nos encontrar mais uma vez para juntos estudarmos um pouquinho da Palavra de Deus. Hoje estamos tendo um probleminha aqui, mas ao vivo é assim mesmo, né? Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Nós já vamos começar aqui o nosso programa normal. O Péricles teve um probleminha com o áudio, já está ali resolvendo. E, como ele já anunciou, hoje nós vamos tratar de mais um milagre de Jesus, nessa série que tem ocorrido aqui todas as quintas-feiras. E você é muito bem-vindo, ao nosso canal. E a sua participação aí é muito importante para nós. Então, desde já, deixa aí o seu alô, deixa aí o seu comentário, seu pedido de oração. E assim que o Péricles acertar ali a questão do áudio, nós vamos dar prosseguimento aqui com a oração, com a música e com a mensagem. Bom, ao vivo acontece, né, os recursos eletrônicos, eles são muito importantes, têm nos ajudado muito nesse período de pandemia, mas às vezes, por questões técnicas, internet, um detalhe, as coisas não saem como a gente planeja. Mas, por favor, peço aí a sua paciência e já. Só mais alguns instantes. O Péricles pediu para eu ir me apresentando, né? Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Jean, sou pastor auxiliar aqui na igreja de Botafogo, tenho atuado aqui, né, junto ao Ministério Jovem e aos demais departamentos também, ministérios da igreja, e para mim é um privilégio, é uma honra estar aqui no canal do Péricles, né? Assim, aceitei de pronto o convite, e aqueles que não conhecem também o nosso canal aqui no YouTube da Igreja de Botafogo, convido você a conhecer também o nosso canal Adventistas Botafogo, entrar lá, se inscrever, deixar também ali a sua curtida, tem muito material bom, tem materiais excelentes ali, palestras, sermões, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção aí para a sua casa, para a sua família também. E eu acho que o Péricles já está aí ajustando o áudio, já está quase tudo ok. Deixa eu só ver aqui no chat as pessoas que estão entrando aqui. Temos aqui várias pessoas já. O Alessandro Carvalho está aqui
desejando uma boa noite a todos. A Elze está aqui também, a Josefa Ribeiro, o Raimundo Cordeiro está aqui, desejando uma boa noite a todos. A Irlene Correia Rodrigues também está aqui. Quem mais está aqui? A Isar Santana, também assistindo aqui, ligadinha no programa de hoje. O Jorge Luiz também está aqui. A Nadir Rezende, boa noite, Nadir. O Ismael também está, boa noite, Ismael. O Ronaldo também está aqui desejando uma boa noite. A Jailma Araújo. Aqui o Advent Turismo, aqui é um codinome, né? Acho que é uma conta, desejando aqui um abraço aqui, deixando um abraço para o pastor Péricles. A Denise Maria também está, boa noite. A Cida Abreu, boa noite, povo de Deus, está aqui Cida, boa noite, Cida. Seja bem-vinda aí à live dessa noite. Deixa eu ver aqui quem mais está aqui. A Rosângela Soares está aqui também, pronta para receber as bênçãos dessa noite. Quem mais está aqui que não comentou, que apareceu? A Cássia de Oliveira, boa noite a todos. Boa noite, Cássia, seja bem-vinda. Deixa eu ver mais aqui. A Cida, vamos orar que vai melhorar. Isso aí, vamos orando para dar certo, essa questão aí técnica do som. A Mônica Venâncio também está aqui. O Alcione Rodrigues, boa noite, meu querido pastor Péricles, está aqui também comentando. Adventistas Petrópolis, a conta lá da igreja de Petrópolis, que eu acredito, boa noite a todos, é a Suzy Borges, lá de Petrópolis, também está aqui. Seja bem-vinda, Suzy, um abraço aí para todos os nossos queridos irmãos de Petrópolis, distrito do meu querido amigo pastor Josenildo. Um grande abraço a todos aí. O Eliel Costa está aqui também, boa noite. A Marli Bastos, estou aqui mais uma vez, boa noite a todos, boa noite, Marli. A Rosângela está aqui, está ouvindo, está conseguindo me ouvir, né, Rosângela? O problema foi só lá no microfone do Péricles, mas daqui a pouquinho ele está de volta aí. A Josefa aqui pedindo oração pelo batismo do Espírito Santo, de fato esse é um pedido importante que precisamos fazer. Tem mais aqui, ó, Pastor Emanuel Gonçalves está aqui, meu querido amigo. Boa noite, irmãos, boa noite, meu amigo. Um abraço aí, Pastor Emanuel. Deus abençoe você e o seu distrito. A Cássia de Oliveira está aqui, ótima noite. Quem mais está chegando por aqui? A Cássia falando lá de Macaé, no Rio de Janeiro, ligadinha. A Ângela falando lá de Lavras, Minas Gerais. Será que é lá do FAD Minas? Deve conhecer o nosso pastor Rafael, aqui de Botafogo. Nosso pastor titular aqui de Botafogo, pastor Rafael. Quem mais está aqui? O Wilson Boaventura está aqui, boa noite a todos, Adventista, Deus abençoe. A Rosângela, lá de Manaus, está presente também. Olha, tem gente aqui de todas as regiões, hein? Pessoal de Minas, pessoal de Manaus, aqui de Macaé, muito legal, muito bom. Deixa eu verificar aqui como é que está a situação lá do Péricles, se ele vai conseguir voltar. Ok, então vamos orar. Enquanto a situação do Péricles lá, ele está tentando resolver a questão lá da internet dele, que eu acho que caiu de vez, mas não é por isso que nós vamos perder aqui a oportunidade de adorar ao Senhor. Então eu quero orar com você, né? Temos aqui um pedido de oração. A Ângela, que é funcionária do FAD Minas, mandando uma saudade aqui do pastor Rafael, é isso aí. Então vamos orar e começar. Vamos pedir agora a presença mais importante dessa live, que já está conosco, mas vamos ratificar essa certeza agora com a nossa oração, pedindo a presença do Espírito Santo conosco. Então, onde você estiver, da maneira como você estiver, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, graça te damos, Senhor, pelo privilégio que temos de
de estudar a sua palavra, de estarmos constantemente, ó Deus, vivendo em tua presença. Perdoa-nos, ó Pai, as nossas falhas, os nossos pecados, que a tua graça e a tua misericórdia que nos mantém vivos, que é a razão pela qual nós não somos consumidos todas as manhãs, é a razão pela qual nós estamos aqui reunidos, ainda que de forma virtual, mas ainda assim reunidos em teu nome. Derrama então, ó Deus, essa graça e a sua misericórdia sobre nós. Dá-nos também agora a presença do teu Santo Espírito em nosso coração, para que o teu Santo Espírito, ó Deus, nos ilumine através do estudo da palavra, que nos dê a compreensão, o bom alimento para a alma, para que assim, ó Deus, a nossa fé se fortifique, se solidifique na presença do Senhor. Ó Pai querido, que ao abrirmos a tua palavra, possamos distinguir a tua voz. Bom Deus, esteja também com todos os nossos amigos que estão nos assistindo nesse momento. Tu conheces cada vida, cada coração, cada necessidade que cada filho teu está passando nesse momento. Que a tua graça e o teu Espírito esteja com eles também, onde quer que eles estejam, seja em Minas Gerais, em Manaus, em Macaé, em qualquer outro lugar desse Brasil e do mundo, que esteja nos assistindo nesse momento, que eles se sintam visitados por ti agora, e tua mão opere em favor deles, concedendo-lhes, ó Deus, tudo aquilo que eles têm necessidade, conforme a tua boa e santa vontade. Fica conosco agora, Deus, é o que nós te pedimos humildemente, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, pessoal. Então, já que oramos e pedimos a bênção de Deus, vamos agora começar aqui o nosso estudo dessa noite. Conforme foi anunciado, nós vamos estudar hoje mais um milagre dessa série de milagres que vêm sendo estudados aqui, milagres de Jesus, aqui no canal do Péricles, e eu tenho acompanhado aí nas semanas que passou, outros colegas que fizeram a mensagem, e de fato tem sido muito enriquecedora para a nossa vida espiritual, e eu quero compartilhar com você nessa noite mais um milagre de Jesus. E hoje nós vamos estudar sobre o conhecido milagre ali do endemoniado de Genezaré. Mas deixa eu te fazer uma pergunta primeiro. Você já parou para pensar, em algum momento da sua vida, você já parou para pensar em qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Você já se questionou assim, qual é o chamado de Deus para você, para a sua vida? Para que o Senhor te mantém nesse mundo? Qual é o objetivo de Deus te manter e te sustentar ainda nesse mundo? Sabe, queridos amigos, quando eu estava no começo da minha juventude, agora eu já estou no final dela, mas quando eu estava no começo, antes de ir para o teológico, estudar teologia, antes de decidir ser um pastor e aceitar esse chamado de Deus, eu tinha essa pergunta. Ali, começando a vida, pensando ainda em que carreira eu ia seguir, que profissão eu ia escolher, qual faculdade eu iria cursar. Terminando ali no ensino médio, eu me perguntava, qual é o propósito de Deus para a minha vida? E sabe, queridos, depois de alguns anos, e hoje, depois de ter cursado aí 2 cursos, 2 faculdades, de ter caminhado para um lado e depois retornado e me tornado um pastor, eu tenho aprendido que não existe uma resposta única para essa pergunta. Que nós precisamos descobrir a cada dia, com a guia do Espírito Santo de Deus, qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Porque Deus tem propósitos múltiplos para a nossa vida, com certeza para a sua vida também. E a verdade e a vontade de Deus, ela vai se revelando progressivamente à medida que nós vamos caminhando com o Senhor em fé, em honestidade, em sinceridade. Mas a história que nós vamos estudar hoje, esse milagre desse pobre homem endemoniado que encontrou-se com Jesus, fala um pouco dos planos que Deus tem para a nossa vida. E de como Deus ele tem o controle da situação e de todas as coisas, mesmo quando tudo parece estar perdido. Eu quero convidar você agora
abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos. Eu gosto do Evangelho de Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. E aqui nós vamos encontrar o relato bíblico, a narrativa bíblica que conta a história desse milagre, que foi um dos maiores milagres que Jesus realizou no seu ministério. Vamos estudar? Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 5, e aqui na minha tradução, a partir do verso 1, eu leio da seguinte forma: Entre mentes, chegaram à outra margem do mar. Aqui está falando a respeito do Mar da Galileia, aquele grande lago que era conhecido como Mar da Galileia. A terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Verso 4. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Verso 15, então saiu o povo para ver o que sucedera, e indo ter com Jesus, viram o endemoniado, que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como tem compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Queridos, essa é uma história tremenda dos evangelhos. Eu leio esses relatos e fico tentando deixar a minha imaginação se apoderar de cada cena, tentando imaginar como foi esse encontro ao vivo e a cores. De fato, esse é um milagre tão impactante que os 3 evangelistas sinóticos fazem questão de registrá-lo, né? Mateus, Marcos e Lucas, os 3 mencionam esse evento, esse encontro de Jesus com esse endemoniado. Queridos, algumas lições eu tiro dessa história e eu quero compartilhar com você essa noite, dialogar com você a respeito daquilo que eu aprendo, das impressões que eu tiro a respeito desse texto. A primeira lição que eu aprendo ao estudar esse texto é que o inimigo é uma força real. Embora muitos tentem se apegar a uma imagem mitológica e medieval, né, daquilo que é o inimigo, Satanás, né, aquele ser mitológico de chifres, de rabo, de tridente, né, uma coisa completamente ilusória, outros já caminham para o outro lado e tentam manter um certo ceticismo, rejeitando tudo aquilo que é sobrenatural, dizendo: olha, essa coisa de Satanás, de diabo, de demônios, isso não existe, isso é apenas invenção humana.
E a verdade é que Satanás ele tem atuado nos dois extremos. Aliás, esse é o modus operandi do inimigo de Deus. Ele trabalha nos extremos. E assim ele mantém o seu verdadeiro caráter em segredo e consegue colocar as pessoas uma contra as outras, sempre. Esse é o objetivo dele, colocar as pessoas umas contra as outras. E se esconder pelas sombras, se disfarçar. Aquele pobre homem Gerazeno era um exemplo perfeito da obra que Satanás gostaria de realizar na vida de todas as pessoas, se lhe fosse permitido. Se fosse permitido, Satanás gostaria de fazer aquilo que ele fez ao homem Gerazeno na vida de todas as pessoas. Aquele pobre homem, possesso, arrastando correntes, vivendo em cavernas, sepulcros, porque naquela época não haviam cemitérios como nós temos hoje, os corpos eram enterrados, depositados em cavernas. Então, quando a Bíblia diz que aquele homem vivia em sepulcros, é porque ele vivia em cavernas, né? Os loucos, os completamente marginalizados pela sociedade, eles precisavam se abrigar em cavernas. Não havia outro lugar para ele estar, para ele se esconder do relento, da tempestade, do sol escaldante do dia. Eram nos sepulcros, nas cavernas. E ali é onde ele estava, nu, cheio de feridas auto-infligidas, porque a Bíblia diz que ele próprio se feria com pedras. Imagine essa cena. Tente imaginar esse homem, querido amigo. Cabeludo, barbudo, cheio de feridas sobre o corpo, purulento, cheirando mal, vivendo como um animal, como um bicho louco, raivoso, de quem as pessoas tinham medo, arrastando correntes por onde quer que ele passasse, temido e desprezado pela sociedade. O maior desejo do diabo é desfigurar no homem a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o inimigo de Deus tem como plano principal desfigurar nos filhos de Deus a imagem e semelhança de Deus. Desfiliar esses filhos. Fazer com que nós nos sintamos não mais filhos de Deus. E por isso, todas as vezes que é dado ao diabo a oportunidade de agir na vida de uma pessoa, a primeira coisa que ele fará é desfigurar a imagem e semelhança de Deus na vida dessa pessoa. Você pode observar, quanto mais longe a pessoa vai de Deus, quanto mais profunda são as marcas do pecado na vida de uma pessoa, mais desfigurada fica a imagem de Deus na vida dela. Menos semelhante nos tornamos a Jesus. Esse é o objetivo do inimigo. Quem olhava para aquele homem não via nem mesmo como um ser humano, nem mesmo como um animal comum, mas sim como um animal raivoso, um animal irracional, incontrolável. Pelo menos um cachorro, um gato, você consegue conviver com ele, um pássaro, né? Você consegue colocar dentro da sua casa. Já aquele homem não, era impossível conviver com ele. Ele tinha ido talvez até as últimas consequências antes da morte, em que o inimigo pode levar e destruir uma vida. Tanto que ele não estava possesso apenas por um demônio, mas por uma legião de demônios. Tal era o estado daquele homem, um estado extremamente avançado no mal. Quanto mais longe vamos de Deus, maiores são as marcas do pecado na nossa vida. Tudo que o Criador fez, ele fez com um propósito. Só que o pecado, ele vem alterar os propósitos que Deus criou. Deturpar, envenenar aquilo que Deus criou como ideal para a nossa vida, para nos trazer felicidade, para nos fazer bem, de maneira que aquilo que foi criado como uma bênção acaba se tornando uma maldição. E é assim com várias coisas nesse mundo.
Deus cria, por exemplo, o alimento, e o alimento é uma bênção para nos trazer felicidade, prazer, satisfação, saúde. E o que o pecado, né, o inimigo, através do pecado, faz? Hoje, quantas pessoas morrem pela boca por se alimentarem mal? E o alimento que era para ser uma fonte de saúde, de vida, muitas vezes se torna uma fonte de doença, de morte. O que dizer, então, do sexo, criado perfeito, puro, lá no Éden, para ser motivo de prazer e felicidade, para que o homem pudesse se tornar uma só carne com a mulher e juntos crescerem e se multiplicarem. Veja o que Satanás fez com o sexo, e aquilo que era para ser uma bênção tem se tornado uma maldição na vida de muitas pessoas. Muitas e muitas pessoas têm se destruído por conta de uma vida sexual desajustada com aquilo que Deus criou como sendo o ideal. Mesmo pode-se dizer ao trabalho, que é uma bênção, um presente de Deus ao homem, mas quantas pessoas têm destruído a vida, a saúde, têm negligenciado a família por conta do trabalho? A própria família é uma bênção de Deus, mas quantas vezes a família tem sido fonte de problemas, de tristeza, decepção, de traição? E assim nós poderíamos citar aqui diversas outras coisas que Deus criou perfeitas e maravilhosas, mas que nas mãos do inimigo, através da ação do pecado, da natureza pecaminosa que há em nós, tem se tornado uma maldição. Pois é isso que o inimigo faz com aquilo que Deus criou perfeito. Quando lhe é dado oportunidade, quando lhe é dado brecha, nós não podemos dar brecha e oportunidade ao inimigo de Deus. Nós não podemos dar lugar ao diabo em nossa vida. Devemos ser vigilantes e atentos, queridos irmãos, em todos os momentos, porque o diabo, como diz a Bíblia, anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem tragar. Uma oportunidade é tudo que o inimigo de Deus e nosso inimigo deseja para destruir a nossa vida. Não podemos dar essa oportunidade para ele. Precisamos ser vigilantes para que não sejamos destruídos ou tenhamos que sofrer como esse pobre homem endemoniado sofria. Aquela região era um cenário diferente do que Jesus estava habituado em seu ministério terrestre. A maior parte do ministério de Jesus ocorre na Galileia, em território judaico, ali, né, na Judéia, em Jerusalém, na Galileia, aquela região de Cafarnaum. Jesus concentra a maior parte do seu ministério ali naquela região. Mas aqui nós encontramos Jesus numa outra região, numa região diferente, uma região localizada ali no sudeste do Mar da Galileia, composta por 10 cidades, era um conglomerado de 10 cidades conhecido como Decápolis, por isso esse nome, Decápolis, de 10 cidades, todas elas gentílicas, não havia judeus ali naquela área, o que explica a criação de porcos, né? Os judeus eles não tocam nos porcos, nem se aproximavam dos porcos, né? Eram animais, os porcos são animais imundos, de acordo com Levítico capítulo 11. Então, os judeus, eles seguiam essa lei, essa orientação divina, então eles não tocavam, não lidavam com porcos. Então, aquela era uma região que não tinha os judeus, era uma região completamente gentílica. E, portanto, a gente pode dizer que essa foi a primeira missão transcultural do cristianismo. Primeira vez que o cristianismo sai da sua bolha religiosa mãe, que era ali o judaísmo, e agora vai numa incursão por uma região não judaica. Jesus deu o pontapé inicial nesse ministério. Mas, conforme diz o relato, podemos dizer que a recepção dos missionários de Decápolis não foi das melhores, não é verdade? Porque logo ao desembarcar, logo ao sair do barco, vem um louco endemoniado correndo na direção de Jesus e dos discípulos. Imagine essa cena, um homem endemoniado, como eu já narrei, né, nu, ferido, das cabeça aos pés,
carregando correntes nas mãos e nos pés, em direção a Jesus e os discípulos, aqueles 13 homens. A Bíblia não narra isso, mas eu acredito que os discípulos, eles tenham ficado apavorados, assustados com aquela cena. Quem sabe algum discípulo tenha até dado um passo atrás e voltado para dentro do barco, pensando, olha, vamos embora daqui porque não paramos num bom lugar. De fato, nós não fomos feitos para viver na presença do inimigo de Deus. É normal se sentir desconfortável. E embora aquela região fosse habitada por pagãos, o texto dá indício que os cidadãos daquela cidade eles já haviam tentado ajudar aquele endemoniado. E a prova disso é que a própria narrativa diz que tentaram por algumas vezes prendê-lo, tentaram controlá-lo, tentaram intervir, mas todas as tentativas haviam fracassado. Por que fracassado? Porque as correntes ele quebrava, as cadeias ele partia, não havia quem conseguia ajudá-lo, não havia psicólogo, psiquiatra, algum que conseguisse resolver o problema daquele homem. De maneira que ele estava agora isolado, porque aparentemente todos os recursos humanos haviam se esgotado. De maneira que não é exagero nenhum a gente dizer que aos olhos humanos, aquele endemoniado, ele era um caso perdido. Aos olhos humanos não havia solução para o problema daquele homem. Você já conheceu algum caso perdido? Aquela pessoa que já teve todas as oportunidades do mundo e desperdiçou todas essas oportunidades? Todos os recursos ali foram investidos, tudo que podia ser feito foi feito, todas as alternativas foram tentadas, tudo que estava ao alcance humano foi feito, mas nada adiantou. Sabe, infelizmente, existem pessoas assim no mundo, mas o que é impossível aos homens é plenamente possível a Deus. Amém? Vou até repetir essa. O que é impossível aos homens é plenamente possível para Deus. Embora o caso daquele homem endemoniado estivesse fora do alcance humano, não estava fora do alcance de Jesus. O grande foi o milagre que Jesus realizou naquele dia. Essa possivelmente tenha sido a maior força demoníaca que Jesus enfrentou em todo o seu ministério. A gente não tem nos evangelhos nenhum outro relato em que Jesus enfrente tantos demônios de uma só vez. Uma legião de soldados romanos era composta por mais ou menos 6.000 homens. Então, provavelmente, tinham ali milhares de demônios se apossando da mente daquele homem. Mas por detrás daquela legião de demônios, o Senhor Jesus conseguiu avistar uma alma suplicante que pedia socorro. Não é maravilhoso, irmãos, a maneira como Jesus nos enxerga? Embora o mundo não consiga ver em nós virtude alguma, embora as pessoas possam olhar para nós e não ver mérito algum, virtude alguma, e só verem os nossos erros, os nossos fracassos, só verem as nossas feridas e só verem as nossas vergonhas, Jesus é aquele que consegue ver além da nossa vergonha, além dos nossos pecados, além das feridas que nós carregamos, Jesus consegue ver o mais profundo e íntimo do nosso coração, e toda súplica, por menor que seja, por mais abafada que ela esteja por uma multidão de pecados, ela não é desprezada pelo Senhor Jesus. Por trás daquela legião de demônios, havia um filho de Deus pedindo socorro. Quem sabe alguém que está nos assistindo nessa noite está aí pedindo socorro. Ninguém consegue te ouvir, ninguém consegue te compreender. As pessoas olham para você e te julgam pela sua aparência, te julgam pelos erros que você cometeu na vida, te julgam pelas consequências que você está colhendo. E ninguém te compreende, e ninguém se compadece de você, querido, saiba que não existe prece que o Senhor, nosso Deus, não ouça. Não existe clamor de um coração sincero e arrependido que não toque o coração de Deus.
Veja o caso desse pobre homem. Uma legião de demônios estava apoderando da vida dele, mas isso não foi suficiente para impedir que Deus ouvisse o seu clamor. Como Jesus é maravilhoso, como Jesus é tremendo. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Não havia nada naquele homem que inspirava esperança em ninguém. Quem poderia olhar para aquele homem e ter alguma esperança de mudança, de que, olha, ele vai melhorar, as coisas vão mudar, olha, ele está melhorando aos pouquinhos, mas a situação vai se resolver? Não, ninguém tinha esperança mais nele. Ninguém esperava mais nada daquele homem, ele estava condenado, estava destinado a viver daquela forma miserável, até que um dia ele morresse, pronto, e ninguém sentiria mais a falta dele. Muitos até ficariam felizes porque era um problema menos, eles não teriam mais o que temer, não teriam mais que se preocupar ao passar por aquele caminho, e todos tinham medo, porque, olha, tem um endemoniado, um louco que anda por aqui, correndo com correntes, e as pessoas evitavam passar naquela região, certamente com medo daquele homem, e se um dia ele morresse, todos comemorariam, porque era um louco a menos para eles se preocuparem. Ninguém tinha esperança naquele homem. Mas Deus vai além das circunstâncias para salvar. Deus vai além de todas as circunstâncias para salvar a mim e a você, querido irmão. A mim e a você. E isso é verdade ainda hoje, para mim e para você. Eu quero caminhar para o final dessa meditação, desse estudo, dessa noite, falando a respeito dos 3 pedidos que foram feitos a Jesus nessa história. Jesus recebeu 3 pedidos nessa história. 3 pedidos naquele dia. A 2 pedidos, Jesus respondeu positivamente, mas o 3º pedido, ele negou. E uma coisa que eu aprendo nessa história é que Deus, ele detém o controle de tudo, o tempo todo. Jesus não temeu e não se desesperou ao ver a situação daquele homem endemoniado. Mesmo quando ele vinha em sua direção, Jesus já sabia tudo que iria acontecer e o que ele iria fazer. Aliás, Jesus cruzou o mar somente para curar aquele homem, para fazer esse milagre. E ali estava Jesus diante dele e prestes a realizar o maior milagre da vida daquele homem. O primeiro pedido que foi feito a Jesus foi o dos demônios. Os demônios não queriam sair daquela região. E eles até se surpreendem com a presença de Jesus ali, porque, como eu disse, aquela era uma região gentílica, não haviam judeus. E se você conhece o Evangelho, você sabe que próprio Jesus, em outras partes, ele vai dizer que ele havia sido enviado primeiramente para a casa de Israel. Então, nem mesmo os demônios entendiam o que Jesus estava fazendo ali, daquele lado, naquela região onde não haviam judeus. Não estava no tempo ainda, né? Em outras palavras, os demônios estão dizendo: o Senhor Jesus, olha, não está na hora ainda, o que você está fazendo aqui? Você ainda nem morreu na cruz, como é que você quer salvar essas pessoas? Você está se adiantando? Mas o demônio nada entende dos planos de Deus. Jesus estava ali por um propósito. Mas o pedido do demônio é: não nos mande para fora deste país. Nós não queremos sair aqui desse domínio. Nós queremos continuar por aqui. Deixa-nos ir para aquela manada de porcos. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus permitiu e disse: olha, podem ir para a manada de porcos. E os demônios, então, agora saem daquele homem, libertam aquela pobre alma e se direcionam àquela manada de porcos, 2.000 porcos. E entram nos porcos, e os porcos ficam enlouquecidos, pulam do precipício, caem dentro do mar e morrem todos afogados. Os porqueiros veem aquela cena, ficam tomados de temor, vão até a cidade, contam aos cidadãos da cidade o que havia acontecido. As pessoas então vêm ao encontro de Jesus e expulsam Jesus daquela cidade. Ficam aborrecidos com Jesus.
E quando a gente lê essa história, aparentemente, pelo menos eu, a primeira vez que eu li essa história, me deu uma impressão de que Jesus foi enganado pelos demônios, né? Parece que os demônios criaram ali uma pegadinha para Jesus, dizendo, olha, deixa a gente ir para a manada de porcos, e ali eles vão e causam toda aquela confusão com os porcos, levam os porcos a se suicidarem, e aí traz prejuízo, as pessoas logicamente ficam chateadas, porque aqueles porcos certamente eram uma fonte de renda para eles, e eles agora não querem mais saber de Jesus, não querem ouvir aquilo que Jesus tem a dizer, tampouco se importando com o milagre que Jesus fez, e mandam Jesus embora. Parece que o diabo saiu vencendo nessa história. Parece que ele aprontou uma pegadinha, armou uma armadilha para Jesus e deu certo. Mas só parece. Certamente não foi isso que aconteceu. Lembre-se, Deus sempre tem o controle de tudo, de tudo. Faz parte do plano maior de Deus permitir que Satanás leve adiante suas obras malignas. E assim vai ser até a volta de Jesus, para que o universo conheça o verdadeiro caráter do acusador. Lembre-se que essa história do grande conflito, né, ela começou não aqui nesta terra, mas começou lá no céu, quando Lúcifer, o anjo rebelde, se revoltou contra Deus e acusou Deus de ser injusto, de não ser um Deus justo, e sim um Deus arbitrário, ditador, de que era impossível seguir a lei de Deus. E Jesus vem para reivindicar o caráter de Deus, mas para que o caráter de Deus seja reivindicado, além de Jesus provar na cruz o seu amor e a verdade, é necessário ainda permitir que Satanás leve a cabo a sua obra de destruição, para que fique provado a todo o universo quais são os frutos do pecado. O que resulta numa vida longe de Deus? O que resulta quando as criaturas de Deus resolvem pisar na sua lei? Cristo detém o poder sobre a morte, queridos. Lembremos disso. Não existe estrago, presta atenção nisso que eu vou te dizer, não existe estrago que Satanás possa fazer que Jesus não seja capaz de consertar. Não existe. Satanás pode criar as guerras do mundo que for, pode levar milhares de pessoas à morte, pode inventar vírus e pandemias, pode trazer a desgraça que for sobre o mundo. Não existe situação que Deus não consiga resolver e seja capaz de consertar. Deus tem jeito para a morte, Deus tem jeito para tudo. Lembre-se disso. O tempo de Deus é perfeito. E vai chegar o dia em que toda a maldade ela vai ser extinta da face da terra. Mas enquanto esse dia não chega, nunca se esqueça, Deus tem o controle de tudo. O segundo pedido que foi feito a Jesus naquele dia foi o pedido do povo da cidade. Ao ver aquela situação, o povo saiu ao ouvir o relato dos porqueiros e chegando ali viram agora um endemoniado que estava ex-endemoniado, né, agora vestido, assentado, calmo. Ninguém nunca tinha visto aquele homem daquela forma, assentado, calmo, vestido, em perfeito juízo, conversando normalmente. Estava claro que havia acontecido ali um grande milagre, todas as pessoas daquela região conheciam aquele homem. Não haviam dúvidas sobre o poder de Cristo e que ali estava alguém especial. Havia ali o testemunho ocular dos porqueiros que haviam visto tudo aquilo que tinha acontecido. Depois o próprio povo saiu e constatou os fatos ao ver o ex-endemoniado. Não haviam dúvidas que um milagre tinha acontecido. Queridos, mas todavia nem sempre, a verdade nua e crua será suficiente para uma conversão instantânea. Nem sempre. Quem dera fosse tão fácil assim, né? Nós simplesmente apresentaríamos a verdade às pessoas e as pessoas se converteriam e aceitariam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Seria uma maravilha se fosse assim, tão simples, tão fácil. Mas, infelizmente, não é assim. Seres humanos são complexos. E nem sempre nós vamos conseguir uma conversão instantânea. Aliás, quase nunca. Leva algum tempo para a semente do evangelho ela germinar no coração pecador.
O impacto de uma nova verdade sobre conceitos antigos pode ser duro de assimilar. Quando você apresenta algo novo, uma verdade que contraria tudo aquilo que a pessoa passou a vida inteira acreditando, leva um tempinho para isso ser absorvido e assimilado pela mente pecaminosa. Ainda mais quando essa nova verdade ela traz consigo perdas, renúncias. Aquele povo ali acabara de perder uma das suas principais fontes de renda. Eles não estavam dispostos a ouvir a verdade, porque o que estava pesando para eles naquele momento era o prejuízo que eles acabaram de ter na perda de toda aquela manada de porcos. Lançar a semente e esperar o momento certo para a colheita, esse é o segredo. E Jesus, ele é paciente e longânimo o suficiente para esperar. Jesus espera. Tem paciência. Jesus é longânimo no trato dele com os seus filhos, com as suas criaturas. E graças a Deus por isso, porque Deus é paciente conosco, comigo e com você. E sempre nós temos uma nova oportunidade. O terceiro e último pedido foi feito por aquele que fora endemoniado. Trata-se do pedido mais positivo até então. Os demônios pedem para ir para os porcos. Os cidadãos da cidade, o povo, vem e pede para que Jesus vá embora. Agora, aquele homem, ele vem e faz um pedido maravilhoso para Jesus e diz: mestre, deixa-me ir contigo. Onde tu fores, eu irei. A minha vida é tua. Eu havia perdido a minha vida para o diabo. Agora o Senhor me restituiu a vida. E a minha vida é tua, Jesus. Não é um pedido maravilhoso? É um pedido que Deus quer ouvir de nós, é o desejo de Deus que nós o sigamos, que nós façamos a vontade dele. Mas, curiosamente, Jesus diz não. Veja, Jesus diz sim para os demônios. Jesus diz sim para a multidão rebelde. Mas Jesus diz não para o seu filho, para aquele que queria ser o seu seguidor, o seu discípulo. Não é curioso isso? O único que o aceitou como um Senhor recebeu um grande não de Jesus. Mas sabe por que isso acontece, queridos? E acontece comigo e com você também. Às vezes a gente vai receber uns nãos de Jesus. Mas a gente precisa lembrar que por trás de cada não de Deus existe um mar de bênçãos a ser navegado. Quando Deus diz não, Deus tem propósitos. Havia uma missão maior para aquele homem. O primeiro missionário enviado por Cristo aos gentios. O primeiro missionário que a Bíblia registra, o primeiro missionário cristão, é esse homem que nós nem sabemos o nome, e sabemos apenas que ele um dia fora possuído por uma legião de demônios e foi liberto por Jesus. Jesus diz para aquele homem: volta, vai para a tua casa, vai para a tua parentela, conta para eles o que eu fiz na tua vida. E aquele homem agora, num misto ali de incertezas, quem sabe de frustração, mas todo animado para seguir a Jesus. Jesus diz não, diz volta para casa, volta para a tua família. Ele entende a missão. Ele era a lamparina de Jesus que iria brilhar naquelas terras. Ele era a pitada de sal que daria sabor naquelas 10 cidades gentílicas. Era esse o propósito da sua existência. Foi para isso que Jesus atravessou o mar da Galileia em tempestade, em perigos, para chegar até ali e não sair nem da praia, né? Descer do barco e parar ali mesmo na praia e dali voltar. A missão de Jesus naquelas 10 cidades era encontrar aquele homem e plantar essa semente, esse luzeiro que faria toda a diferença no trabalho missionário daquela região. Os evangelhos, eles continuam e algum tempo depois Jesus volta ali naquela região, na mesma praia. E agora a recepção é completamente diferente. Jesus é recebido com alegria por uma multidão que estava ansiosa por vê-lo. E ali Jesus realizou muitos milagres. A segunda multiplicação de pães e peixes que os evangelhos relatam foi realizada ali naquela região, para os gentios.
E quem falou de Jesus para aquela multidão que estava ali pronta agora para receber a mensagem? Quem foi o missionário? Quem foi a testemunha? Quem foi a semente que fez toda a diferença? Foi aquele homem ex-endemoniado que nós não sabemos nem o nome. Tudo graças ao seu trabalho. Queridos, eu não sei qual é o propósito de Deus para a sua vida. Mas de uma coisa eu sei, eu posso afirmar a você com toda certeza, em nome de Jesus, Deus tem um propósito para a sua vida. Não existe causa perdida para Jesus. Permita-lhe tão somente que ele transforme a sua vida. Não importa o drama que você esteja vivendo, não importa os vícios que você esteja enfrentando, não importa o quão longe de Cristo você esteja se sentindo, ou se você não está sentindo nada nesse momento, talvez você esteja em depressão, ansioso, tomando remédios, talvez você não consiga mais dormir, quem sabe o teu casamento está afundando, o teu relacionamento com os seus filhos está péssimo, você está sem emprego, as dívidas estão se acumulando sobre você, não importa. Não existe causa perdida para Jesus. Se Jesus conseguiu salvar aquele homem, Jesus pode salvar a você também nessa noite. Tudo que precisamos fazer é nos submetermos à sua santa e perfeita vontade. E mesmo quando o Senhor disser não, preste atenção, mesmo quando o Senhor disser não, entenda, ele sabe o que é melhor. E tem o controle de todas as coisas em suas mãos. O maior propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida, você sabe qual é? Ele deixou revelado para nós. O maior propósito é o mesmo propósito que ele tinha para a vida daquele ex-endemoniado. É que eu e você sejamos a luz do mundo, o sal dessa terra. Pois esse é o plano de Deus para a nossa vida. Volta para a tua casa, para a tua parentela, e conta para eles o que Jesus fez na tua vida, no teu trabalho, com os teus amigos, para os teus vizinhos. Conta para eles o que Jesus fez na sua vida. Esse é o maior propósito que podemos encontrar nessa vida terrível, vida de dores, de sofrimento, nesse mundo de pecado, de injustiça, de morte. A maior felicidade e propósito que podemos encontrar é sermos um instrumento de salvação das mãos de Deus. Meu desafio para você, meu desafio não, minto, o desafio de Deus para você nessa noite é que você se submeta e aceite ser um instrumento de salvação. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus conduza os teus planos e faça de você um instrumento de salvação. Vamos orar? Não sei se o pastor Péricles está aqui também, não? Vamos orar então? Posso orar com você? Ou o Péricles vai falar alguma coisa? Podemos orar, Péricles? Opa, está voltando aí? Opa, mais ou menos voltei, né? Olha, não tinha acontecido nada nesse... Deixa eu virar assim, fica melhor, né? Ainda não tinha acontecido nada parecido, mas eu tenho certeza que a mensagem foi excelente. Eu estou falando via celular, tá? Via celular. Mas que Deus te abençoe, meu amigo. Muito obrigado pelas palavras. Muito obrigado pela paciência de vocês que estão nos assistindo e compreendam um pouquinho do problema que enfrentamos. Eu tinha algumas brincadeiras, mas não foi possível falar por causa do horário aqui. Deixa eu só um instantinho, deixa eu ver se consigo dar uma ajeitada aqui melhor, gente. Só um minutinho. Não tinha acontecido nada, vai ter sido. Aqui eu tenho certeza que... Opa, vai funcionar. Pronto. Bem, pastor, era para falar no início, mas vou falar agora no final. Sabia que tem uma pessoa que ele conhece desde pequeno? Ah, é? Tem algumas aí. Tem a Cida. Ah, sim. A Cida, parece que o senhor foi vizinho dela, não é isso? Não, é amiga da nossa família, né? Muito amiga da minha mãe. Ela, a Leila, né? São amigos queridos lá de Duque de Caxias, lá em Jardim Primavera.
eu nasci e fui criado. Eu conheço o pastor Jean já há algum tempo, na igreja de Botafogo, mas depois eu busquei aqui na memória, lembrei. Quando eu ainda estava nativa, eu fui fazer uma semana de oração lá em Caxias, igreja do Pilar, não é isso? Santana do Pilar. Santana do Pilar. E estava lá um rapazinho que aparecia sempre. Eu falei, olha, esse pastor, esse aí gostou das minhas palestras. Que nada, ele estava lá de olho na menina que estava assistindo a pregação também, né? Bons tempos. É verdade. Queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por este momento que passamos juntos aqui. Desculpe-me por algumas coisas que aconteceram, foram além da nossa capacidade, né? Mas tudo seja feito para a honra e glória de Deus. E eu tenho certeza que todos vocês foram abençoados com essa mensagem. Que Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma boa noite de paz, de tranquilidade, e que Jesus Cristo possa fazer um milagre no seu coração também. Pastor Jean, você poderia nos encerrar a programação dessa noite fazendo uma oração, por favor? Claro, com prazer. Vamos orar então, queridos? Feche seus olhos aí, onde você estiver, e vamos falar com Deus. Querido Pai, grande privilégio nós temos em estudar a Tua Palavra. Tua Palavra é cheia de vida, de poder, que nos acalenta nos dias maus e nos anima a continuar prosseguindo em fé, na certeza, da esperança de que um dia estaremos no novo céu e nova terra, restaurados para toda a eternidade, convivermos contigo e com todos os nossos queridos irmãos e familiares. Mas enquanto esse dia não chega, Deus continue nos ajudando, nos protegendo e fortalecendo nessa batalha que enfrentamos diariamente contra o mundo, contra o pecado e contra as forças do mal. Que o Teu Espírito reine em nós, que de fato sejamos possuídos pelo Teu Espírito para fazermos obras de salvação, obras que tragam louvor, engrandecimento ao Teu nome. Então, usa-nos, ó Deus, a despeito de nós mesmos, a despeito das nossas limitações e falhas humanas, porque temos muitas, mas usa-nos como instrumentos de salvação, como testemunhas do Teu poder, daquilo que o Senhor fez, faz e ainda fará em nossa vida. Continue abençoando também, por favor, aqui o ministério do pastor Péricles, esse ministério que tem abençoado aí tantos casais e tantas famílias, que ele continue como um servo fiel, levando adiante a Tua mensagem, e continue também abençoando a nossa igreja, que continuamos cumprindo o nosso propósito de preparar um povo para brevemente encontrarmos com o Senhor. Nós pedimos essas bênçãos, esteja conosco no restante dessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. E eu termino falando aquelas palavras de sempre, né? Jesus fez muitos milagres. E eu creio que se todos eles fossem escritos, não haveria tinta para escrever e nem livros para escrever todos os milagres que ele efetuou. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Muito obrigado e até a próxima quinta-feira. Sem estresse. Tchau. Ah!